Glória a Deus. Para mim é sempre um privilégio estar junto com vocês, uma honra. Graças a Deus pela nossa igreja, pelos nossos irmãos. Na hora que eu ouvi o Ataíde, eu falei, não, hoje eu não perco essa oportunidade de poder ouvir um pouco dele. É bom demais, como é bom nós temos irmãos que juntos nós podemos, tenho certeza, avançar mais e mais e mais. Meus irmãos, juntos nós vamos mais longe. Juntos nós podemos mais, somos mais fortes. Aleluia, isso já é a introdução da palavra, meu irmão. Glória a Deus. A palavra de hoje que Deus colocou no meu coração, já fez um tempo que eu venho meditando nisso, é justamente isso que eu acabei de dizer, o poder da unidade. O poder de nós podemos entender que esse princípio de estarmos juntos, de estarmos unidos, seja na igreja, na nossa casa, enfim, no nosso trabalho, entender que quando nós falamos a mesma língua, a mesma palavra, temos os mesmos propósitos, nós conseguimos alcançar, e os obstáculos, eles são derrubados. Tudo é mais fácil quando nós estamos juntos, vivendo na mesma visão, na mesma direção. Abra comigo 1 Coríntios, aleluia, capítulo 9, capítulo 1, versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma posição mental e no mesmo parecer. Aleluia. Aqui nós vemos um princípio, nós vemos aqui uma orientação da carta que Paulo escreveu à igreja de Coríntios, que traz justamente a importância de nós estarmos juntos, falando as mesmas coisas, pensando as mesmas coisas, executando as mesmas coisas. Como é bom nós termos irmãos que nós vemos que nós estamos juntos no mesmo propósito. Glória a Deus, porque eu tenho certeza que essa igreja, ela já percorreu um caminho muito importante, porque justamente homens e mulheres entenderam esse chamado, entenderam esse propósito, entenderam esse princípio. Mas eu tenho certeza que nós não estamos nem perto de onde Deus quer nos colocar. E é um caminho grande, é uma posição de nós impactarmos essa cidade, se nós entendermos esse princípio. E isso também na nossa vida pessoal. Porque muitas vezes, meus irmãos, em nós mesmos, nós muitas vezes não entendemos que quando nós agimos diferente do que cremos ou do que do que a palavra diz, nós estamos nos auto-sabotando. Nós estamos, muitas vezes, não vivendo a plenitude do que Deus quer para a nossa vida. Não vivendo a plenitude do que Jesus conquistou para nós na cruz. Existe uma vida preparada para nós. Existe uma vida onde nós temos o suprimento, nós temos a paz, nós temos a alegria, nós temos o amor e o favor e a graça de Deus à nossa frente. E para nós entendermos isso, nós temos que ser um só dentro de nós mesmos. Porque a Bíblia diz que nós somos um corpo, nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. E muitas vezes o nosso espírito está recriado, porque nós aceitamos a Jesus, nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Nós temos uma alma onde nós lemos na palavra, nós nos alimentamos desses versículos, nós conhecemos o poder que existe aqui. Mas muitas vezes, na hora do problema, na hora da circunstância que se levanta, a gente às vezes fala diferente daquilo que a gente crê. E não de uma forma consciente, às vezes até inconscientemente, mas nós precisamos vigiar nesse momento. Cuidado com o que você está falando, cuidado com o que você está declarando na hora que a situação chega. Nós precisamos, quando nós falamos de unidade, claro que nós vamos tratar aqui de assuntos que tratam da igreja, né, do casamento, da nossa vida no trabalho, no dia a dia, porque é importante nós termos esses princípios. Mas, em primeiro lugar, temos que ter unidade com Deus em nossas vidas. Com a palavra. Entendermos que se nós temos à disposição tantas promessas,
como o nosso irmão Ataíde aqui, nesse espaço de tempo que ele teve, como é bom nós ouvirmos as palavras que saem de dentro dele. Eu falo que eu admiro muito agora, vou devolver o elogio. Eu gosto muito de ouvir ele, porque quando ele fala, nós vemos a palavra de Deus, sabe, saindo como rios de água viva de dentro dele. Como é bom! E nós sabemos que ele vive isso, nós sabemos que isso é algo que ele não é só palavras, né? Isso que eu falei até outro dia para ele nesse sentido. Porque e é tão bom quando a gente tem um irmão que a gente vibra junto, o Zezinho que está aqui, enfim, a Thalita, todos nós, todos. Como é bom nós nos sentirmos unidos num mesmo propósito, numa mesma visão. E isso tem que ser, como eu falei, tem que ser primeiro em nós. Meu irmão, precisamos alinhar a nossa vida, porque esse princípio abre portas para favor e graça, para que a gente possa andar todos os dias vivendo o melhor de Deus. Em qualquer circunstância. Alinhado com a palavra, seguindo os princípios para que as bênçãos dele sejam ativadas em nós. Aleluia. Quando eu estava meditando, foi até numa reunião, eu estava assim pensando, falando, gente, nós precisamos crescer nessa área, nós precisamos entender. Porque hoje é um culto da fé. Mas aí você fala, mas o que isso tem a ver com fé? Tem tudo a ver, meu irmão. Porque se nós entendermos que quando Paulo fala isso, e nós vamos ler outros versículos, desde lá de Gênesis, de Salmos, tantas passagens onde Deus deixa claro para diversas pessoas que foram inspiradas para escrever esse livro. Onde ele disse, quando nós olhamos para a vida de Jesus, onde ele sempre esteve junto com os seus discípulos, ele sempre pregou que eles fossem unidos. Nós vemos que é a chave para que tudo aquilo que Deus planejou para você possa se realizar. Aleluia. Então, em primeiro lugar, meu irmão, entenda, a sua mente, o seu espírito, a sua mente e a sua boca precisam estar alinhados. E as suas ações precisam corresponder a tudo isso. Então, quando você for deparado com alguma situação que muitas vezes quer te levar para o lado da ansiedade, do desespero, da tristeza, vai na palavra. Pega esses versículos, esses salmos tão maravilhosos, tantas palavras que nos fortalecem, que nos dão ânimo, e declara ela, de uma forma assim, que não haja dúvida dentro de você. E pode ter certeza que nós vamos ser um povo forte, que vai marcar e impactar essa cidade. Aleluia! A alegria do Senhor tem que ser a nossa força. Porque dias como hoje mesmo foi um dia bem corrido, foi um dia assim que eu já faz um tempo que eu vinha meditando nessa palavra, e hoje durante o dia no escritório eu falava, agora eu vou tirar um tempo. Chegava um falar uma coisa, chegava outro para pedir alguma coisa. Gente, chegou umas 5 horas da tarde, eu até falei com o meu sócio, falei, você lembra de manhã que eu falei que eu ia começar? Eu tinha até um pontinho que eu tinha escrito de manhã, eu não consegui sair daquilo. Mas assim, a palavra tem que estar implantada em nós todos os dias, para que a gente possa viver. E assim, é até engraçado, porque dentro de mim estava um negócio, meu pai, como é que vai ser? O Senhor falou, calma meu filho, está tudo certo, nós já preparamos, essa palavra já vem dentro de você, já faz uns dias. Mas assim, não adianta entrar em desespero, não adianta brigar com todo mundo por causa disso. Nós temos que ter a alegria de Deus. Sabe, entender que Ele nos sustenta. Irmão, é um passo de fé muitas vezes estar aqui na frente. Não é fácil, no sentido assim, na força humana. Mas é Deus que torna tudo mais fácil. É a unção que vem dEle que facilita todas as coisas. E isso é em qualquer situação. Quantas situações que às vezes a gente fala, meu Deus, como vai ser? E agora? Entrega na mão de Deus e descansa. A atitude de fé exige uma atitude, muitas vezes, de você entregar e descansar. E você declarar, Deus está cuidando de mim. Aleluia. Todos os dias. Todos os obstáculos são vencidos quando nós temos essa certeza dentro de nós. Aleluia. Salmos 133, 1. Vamos abrir, meus irmãos. Glória a Deus. Porque é bom nós podermos conhecer a palavra, sabe? Abrir a Bíblia, meditar nela, estudar ela todos os dias.
Porque é ela que nos garante tudo isso que nós estamos falando. São as palavras que foram escritas e inspiradas. Esse poder que está nela, que se manifesta todos os dias. Salmo 133 diz: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Meu irmão, você foi criado para... a bênção do Senhor está sobre sua vida. Você foi criado para reinar. Desde o ventre da sua mãe, você foi escolhido por Deus. Aleluia, você é uma vida consagrada a Deus. Se veja dessa forma. Aleluia. A Bíblia aqui diz, é claro, meu irmão, que quando você vive unido com os irmãos, e aqui nós estamos falando no geral, dentro da igreja, mas também na sua empresa, na sua casa, quando você tem esse princípio na sua vida, a Bíblia diz que ali o Senhor ordena a sua bênção. Aleluia. Na união, na unidade, existe um poder manifesto e uma promessa que está muito clara aqui, onde a bênção de Deus é derramada através dessa sua atitude. E nós precisamos exercer isso pela fé, meu irmão. Aleluia. Porque é um poder tão poderoso, é um poder tão forte, que lá em Gênesis capítulo 11, versículo 5, diz assim: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Aqui era um povo num propósito errado, porque eles estavam querendo construir uma torre para chegar até os céus. Por isso, a partir daqui, houve a mudança das línguas, e a todos que falavam a mesma palavra passaram a falar idiomas, dialetos diferentes. Mas se a gente pegar o princípio que está dito nessa palavra, nós vemos o poder que há dentro da unidade, dentro do mesmo pensamento, dentro das mesmas linguagens, dentro da mesma direção. Não haverá restrição para tudo que você intentar fazer. Não haverá obstáculos. Muitas vezes nós passamos por situações, meu irmão, porque a gente não entende isso e a gente se divide dentro de nós mesmos, como eu falei, né? Vivendo à margem do que aquilo que Deus preparou para nós, não vivendo os princípios e as palavras do que Deus colocou, ou muitas vezes na empresa, se revoltando contra esse sistema que nós sabemos que é injusto, mas entenda, Deus é a sua justiça. Aleluia. Esteja acima de tudo isso, meu irmão. Esteja vivendo como filho de Deus. Não é um governo, não é um patrão, não é... Entenda, não é o dinheiro que rege a sua vida, é Deus. Seja livre, meu irmão. Livre como Deus te colocou, como Jesus conquistou para você. Isso não são palavras jogadas ao vento, não são palavras bonitas, não. Isso é uma realidade, isso é um fato. Quando você entende isso, saiba que Deus é aquele que sempre vai te dar a resposta na hora da angústia, na hora da situação, na hora do breu, na hora que você não enxerga nada, na hora em que você se acha no meio, parece que desamparado, mas Deus nunca vai te desamparar. A palavra dele diz que ele nos sustenta com a sua mão poderosa. Aleluia. Então, não temas. Na hora de dormir, meu irmão, entenda, alinha seu corpo, dê ordem, você tem autoridade sobre o seu corpo, você tem autoridade sobre a sua mente, você tem autoridade sobre os seus pensamentos. Aleluia, descansa no Senhor, saiba que Ele está cuidando de você. Aleluia, eu digo isso porque nós estamos vivendo um tempo que todos nós, algum dia, já passamos por uma situação que quis roubar o nosso sono, que quis roubar, às vezes, o nosso descanso. Mas é nessa hora que você tem que falar, não, Senhor, agora eu não vou resolver nada. Agora eu preciso dormir, eu preciso descansar, porque o meu corpo precisa desse tempo para poder amanhã produzir mais e mais. E descansa, meu irmão. Eu sei que é difícil, mas descansa. Feche os seus olhos e deixa que Deus é aquele que vai te trazer a paz.
aleluia. Já passei por situações, como eu falei, que muitas vezes remédios ou tratamentos foram oferecidos, eu falava não, e eram situações difíceis. Porque depois a gente não tem como sair, sabe? A Bíblia fala que em paz nos deitamos e logo pegamos no sono, porque o Senhor cuida de nós. Precisamos declarar isso todos os dias, meus irmãos. Sabe? Estarmos em paz com nós mesmos, unidos com o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, unido com Deus, como nós fomos criados, para que nós possamos viver o melhor que Ele preparou para nós. Aleluia, eu creio nisso, meu irmão. Corpo, alma e espírito unidos, palavras e ações de acordo com a palavra de Deus. Aleluia, no pensar, no falar e no agir, todos os dias. Declara a saúde que Deus preparou para você, sabe? Cuidando sim, sendo diligente com aquilo que Deus colocou, cuidando da alimentação, cuidando de tudo, da sua mente, mas sabendo que Deus está te guardando de toda a maldição. No casamento, meu irmão, quantas vezes situações acontecem dentro da nossa casa, porque são duas pessoas com cabeças diferentes. Não adianta, a gente nunca vai concordar com tudo. E, na verdade, eu acredito que, na maioria das vezes, a gente precisa ceder um pouco e aqui ou ali para que haja a concordância entre os dois. Mas uma coisa é certa, você pode haver uma discussão de uma situação, um diálogo para tentar chegar a um consenso, mas é importante que os dois falem a mesma coisa, os dois estejam andando juntos nos mesmos caminhos, para que, eu tenho certeza, porque eu tenho visto isso, eu tenho já 30 anos de casamento, passei por situações difíceis, passei por problemas, mas em todas as vezes que eu me alinhei com a minha esposa, em um propósito, em uma visão, Deus pegou junto. A gente sempre fala que juntos nós temos uma força que nada pode nos parar. Nada. Nenhum dos nossos sonhos foram frustrados quando a gente pegou junto. Eu tenho propósitos da minha vida hoje, vontades, coisas que eu converso com ela, com os filhos, mas enquanto não há a paz entre mim e ela, entre ela e eu, entre nós dois, para que nós tomemos a decisão, eu não tomo. Já teve situação que a minha filha fala, não pai, mas se você quer o meu filho, vai, não. Se a sua mãe não concorda, não é concordar assim, não, vai lá, vai, pode fazer, depois a gente vê o que dá. Não. E não é que, é porque eu sei que se ela não estiver junto, na mesma visão, no mesmo propósito, no mesmo pensamento, a bênção de Deus não estará ali, porque eu estarei agindo pela minha cabeça. E todas as vezes que eu fiz dessa forma, eu só quebrei a cara. E também não é aquela coisa, eu não concordo, mas assim, tudo bem, vai, vamos ver. E aí alguma coisa está errada, eu falei para você. Eu falei, não, isso não é concordar. Não é concordar. Porque a partir do momento que se resolve alguma coisa, todos os questionamentos, todas as posições divergentes ficam para trás. Passa-se a ser uma só palavra, uma só voz, uma só decisão, uma só direção. E eu creio, meu irmão, que dentro de casa, dentro do casamento, quando nós estamos debaixo da unção e da palavra e da bênção do Senhor, a paz que Deus traz ao casal é a confirmação de Deus de que é para fazer aquilo. Porque quando não há a paz nos dois, também não é. Por experiência própria. Porque Deus fala conosco todos os dias através do seu Espírito Santo. E nós sabemos, por mais desafiador que seja, por maior que seja, agora nós temos que ter ousadia. Porque se Deus falou, se Deus confirmou, é para dar o passo. Aí vem a nossa parte. De nós nos alinharmos e unidos seguirmos. Nós não somos covardes. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós não somos daqueles que largam a mão do arado. Nós somos corajosos. Nós temos a unção de Deus na nossa vida. Então, se dentro da sua casa há paz, há direção, há concordância, seja o que for, meu irmão. Seja o que for. Seja em área patrimonial, de você adquirir uma casa, um carro, seja o que for, seja numa situação de tomar uma decisão num emprego, num negócio, eu não sei.
Entenda, quando você está unido dentro da sua casa com os seus filhos, seja numa correção com os filhos, seja numa orientação, seja numa direção de algo dentro da igreja, ministerial, em todas as circunstâncias, quem é casado sabe do que eu estou falando. Seja o que for, seja num diagnóstico que for, muitas vezes o medo vem. E é importante a gente ter alguém do lado que pega junto na fé e diz, não, nós estamos juntos, nós vamos vencer tudo isso, nós vamos passar por isso. Aleluia. É um apoio vital, porque nós sabemos que Deus, como eu disse, nunca nos abandona. Mas como é bom nós temos alguém do lado, que pega junto, que nos dá coragem, nos dá força, nos dá apoio. Aleluia. Isso tanto da esposa com o marido, quanto o marido com a esposa. Em projetos que muitas vezes profissionais de um ou de outro. É importante, meu irmão. Não ficar sendo dividido toda hora, cada um falando uma coisa, cada um pensando uma coisa, nunca vai fazer com que você avance nos planos que Deus colocou para você. É importante, porque Deus pensou uma vida de paz para você, dentro da sua casa, para o seu casamento, uma vida frutífera, uma vida onde você vai viver o melhor de Deus, que Ele preparou para você. Você vai ver os filhos dos seus filhos. Como é bom nós podermos ver os frutos de uma vida dentro da casa de Deus. Nós vemos os nossos filhos servindo, nós vemos, né, os nossos filhos casando, enfim, nós vendo os amigos estando ao nosso redor, as amizades que nós vamos fazendo dentro da nossa casa, dentro da igreja, em todos os lugares. Isso é bênção, meu irmão. Isso é o maior tesouro que você pode ter na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Na área profissional, meu irmão, Deus fala assim, lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 23, diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Meu irmão, não tente fazer justiça com as próprias mãos. Não tente ficar, todo dia revoltado com as coisas que às vezes que acontecem. Seja o melhor funcionário. Esteja junto, pegando com a visão daquela empresa. Mas você não sabe onde eu trabalho. Se for ver, eles fazem coisa errada. Então, ore a Deus, que Deus vai abrir uma porta para você trabalhar em um lugar que você vai prosperar. Mas assim, até que você fique lá, seja um melhor funcionário. Aquele que as pessoas sabem que podem contar. É tão ruim quando uma pessoa semeia a discórdia, semeia a fofoca, semeia o problema. Tudo discorda, tudo não concorda, tudo acha que tem que ser diferente. É complicado. Eu tenho uma função no escritório onde eu tenho funcionários abaixo. Então, ali eu dou a direção. Mas eu também tenho situações aqui na igreja, e até na parte profissional também, onde eu estou debaixo de direções. E nós precisamos saber estar tanto numa posição quanto na outra. Não é porque em uma posição você lidera e você coordena, que na outra você também quer. Porque muitas vezes você pode ter alguém para cima de você. E nós precisamos saber lidar com essas situações e entender que Deus te abençoa quando você age na unidade com aquele que está acima de você. Quando você é alguém que é um favor na vida de alguém, você é aquele que ajuda, você é aquele que fala, nossa, ainda bem que eu tenho essa pessoa para poder me ajudar. Ele é alguém que facilita o meu trabalho. Como é bom nós nos sentirmos assim. E a Bíblia diz aqui que Deus vai te recompensar. É dele que vem a recompensa. Creia nisso, meu irmão. Muitas vezes, nós passamos por situações em que as direções são simples. Nós não estamos falando de nenhuma novidade aqui. Isso aqui é palavra de Deus. Paulo fala em Filipenses 3:1, que ele não se cansa de falar as mesmas coisas, porque é segurança para nós. Essa palavra é segurança, meu irmão. Aleluia, porque é princípio que funciona. Não é só palavras, de um livro de autoajuda. Não, isso aqui é poder de Deus liberado para nós em todas as áreas. Hoje é um culto da fé, e é um culto de respostas, é um culto de alinhamento, é um culto de afiarmos o ferro com ferro, é de nós estarmos juntos,
atentos às questões. Nós estamos vivendo um tempo, meu irmão, que nós somos tentados a pensar coisas diferentes do que a palavra, porque muitas vezes as pessoas elas querem mudar o que está aqui, o sentido dessa palavra, trazendo muitas vezes interpretações que, se você olhar os olhos humanos, tem uma lógica, tem até um sentido. Mas entenda, o princípio que foi criado aqui é de nós sermos uma bênção para os nossos irmãos, para sermos uma bênção para os nossos patrões, para ser uma bênção para as nossas esposas, para os maridos, para os nossos filhos. Aleluia! Nós precisamos estar atentos a essas questões, meu irmão. Glória a Deus, aleluia. Porque com certeza, você sendo fiel, você sendo unido, Deus vai te promover para coisas maiores. Aleluia, a nossa vida, meu irmão, com Deus, é impossível estarmos próximos de Deus e não vermos as suas bênçãos, não experimentarmos dos seus milagres. Aleluia, aleluia. Quantos milagres! Eu poderia aqui abrir o microfone e tenho certeza que vocês poderiam ter vários testemunhos de tantos livramentos que Deus fez. Glorifica esse Deus, meu irmão. Esse Deus que te livrou ontem, e te livra hoje, e te livrará amanhã. Ele não muda. Aleluia, e Ele é poderoso, mesmo que Ele não tivesse feito nada, aleluia, Ele é poderoso, porque Ele é criador do céu e da terra, tudo que existe, existe pela grandeza e pelo poder de Deus, aleluia, mas a Bíblia diz que quando Ele nos criou de forma diferente, meu irmão. A Bíblia diz que tudo Ele disse, Ele falou, pela sua palavra tudo foi criado, mas a Bíblia diz que Ele teve um cuidado especial com as suas próprias mãos, Ele nos criou e nos deu um espírito para que fôssemos feitos à sua imagem e semelhança. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, meu irmão, nós temos a natureza de Deus dentro de nós. Aleluia, e para completar, Ele entregou o seu Filho para morrer por nós. Aleluia, para que a glória que estava reservada a Ele fosse dada a nós gratuitamente, só porque Ele nos amou, não porque nós merecêssemos. Meus irmãos, isso é algo muito poderoso e nós precisamos meditar nisso todos os dias. Nós precisamos exercer essa autoridade sobre todos os problemas. Fale ao problema, meu irmão. Fale à dificuldade. Fale a tudo aquilo que está querendo roubar a sua paz. Ele é que te dá a sua paz, Ele é que te dá a sua alegria, Ele é que te dá a saúde, Ele é que te dá a provisão, Ele é que não te deixa faltar nada, meu irmão. Aleluia, a prosperidade do Senhor é algo que vem dEle, as suas riquezas em glória, elas te suprem em todas as áreas, meu irmão. Oh, aleluia, não deixe nada roubar a sua paz, não deixe nada roubar a sua alegria. Aleluia, mas é importante você entender que muitas ações nossas, contrárias a princípios, muitas vezes nos tira desse caminho. Nos leva a viver à margem daquilo que Deus preparou para nós. Por isso é importante nós entender que existe um poder que foi liberado quando nós vivemos em unidade. Aleluia. Na igreja, como é bom nós estarmos aqui reunidos. De domingo, quando está a igreja lotada, como é bom nós vemos todos cantando. E meus irmãos, nós temos que entender que há um propósito de estarmos aqui, que é de mudar esse mundo, onde você estiver. Você é ministro de Deus no seu trabalho, na sua casa, na sua família, onde você estiver. Você é o maior outdoor que Deus colocou para que você possa viver e mostrar Cristo às pessoas. Você é a palavra de Deus, que muitas vezes as pessoas vão enxergar e vão ver através das suas atitudes. Por isso nós temos que estar atentos a essas atitudes. Aleluia, nós precisamos ter um sorriso no rosto. Eu tenho um jeito meio sério, tem gente que acha que eu sou bravo. Não, é que tem hora que eu estou preocupado, pensando. Teve dia que eu cheguei no escritório, meu filho, o que foi, pai? Por que você está com essa cara feia? Não, eu estava pensando aqui. Mas a gente precisa se cuidar, porque tem hora que o pessoal acha, não, a gente é feliz, a gente é alegre, a gente dá risada, a gente brinca. Oh, aleluia, como é bom, porque nós temos que viver esse amor, viver essa paz, viver essa alegria que Deus colocou através de nós. Jesus nos deu essa missão para representá-lo aqui. Em João capítulo 17, ele disse assim aos seus discípulos, mas isso se estende a nós, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós,
para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória, oh aleluia, que me tem dado, para que sejam um como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. A nossa unidade vai demonstrar o amor de Deus para esse mundo, assim como ele se manifestou o amor dele através de Jesus. A nossa vida unida, falando do nosso irmão com amor, falando com o nosso amor, com o nosso irmão com honra, falando do nosso pastor, sabe, honrando a vida dos nossos líderes, aleluia, não entrando em conversas, muitas vezes, eu não entendi por que fez isso, ou, fulano só faz coisa errada. Não, meu irmão, entenda, existe uma direção de Deus na vida dos nossos pastores, na vida dos nossos líderes, que muitas vezes é revelada a eles com um propósito que Deus faz eles enxergarem lá. Meu irmão, creia que esse propósito é algo que vai trazer crescimento para a nossa igreja, que vai trazer crescimento para a nossa vida. E é como nós lemos em Salmo 133, que a unção escorre como a barba de Arão. Você vai ser impactado pela bênção e pelo crescimento que vai haver nessa igreja. Mas esteja unido, meu irmão. Assim como Cristo falou, Cristo tinha convicção de que Ele e o Pai eram um. Ele tinha essa certeza e Ele disse, aleluia, que eles creiam para que nós somos um. E assim como nós somos um, que eles sejam um em nós. Seja um com Cristo, meu irmão. Aleluia, tem um poder nisso. Tem um poder quando tiver uma direção de Deus para eventos dentro da igreja, para trabalhos que são executados dentro da igreja, para departamentos que precisam de pessoas para trabalhar, pessoas comprometidas com a obra, pessoas comprometidas com os horários, com o servir com alegria. Porque existe uma bênção quando você está junto do povo de Deus. Não seja só participante de tudo que nós recebemos aqui do altar. Aleluia, como é bom nós podemos adorar a Deus e receber de tudo que Ele tem preparado para nós aqui. Mas, irmão, existe uma bênção reservada para aqueles que servem com alegria. Aleluia, para todos aqueles que recebem a gente ali na porta com tanta alegria, para aqueles que trabalham no som, para aqueles que servem na igreja da criança, nos teens, em todos os departamentos, nos músicos. Sabe, não é fácil para ninguém, mas existe uma glória reservada para que você possa viver o melhor de Deus. Aleluia, 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 glória a Deus. Eu falo isso, meu irmão, porque nós agora sábado mesmo vamos ter um evento lá na igreja da criança, lá no sábado. Nem sei mais quantos dias da criança a gente já teve, tem um tempo já que a gente está lá, mas como é gostoso estar com o povo lá. A gente brinca, a gente se diverte, às vezes até mais que as crianças. É gostoso. E as crianças, sabe, domingo agora, acho que foi domingo agora que eu ajudei a Cida lá em cima. Teve um menino que chegou em mim e falou, tio, você quer ser meu amigo? Eu falei, quero ser seu amigo. É maravilhoso trabalhar com as crianças. Mas é um chamado, é um dom, é algo que está dentro, sabe, é gostoso. Qual é o seu dom? Qual é o seu chamado? Qual é a sua alegria? Encontre ela dentro da casa de Deus. Aleluia, pode ter certeza que tem um lugar que Deus preparou para que você possa servir. Seja onde for, tem tantos departamentos. Mas esteja unido, meu irmão. Esteja junto, esteja na mesma visão. Essa igreja tem uma visão, essa igreja tem um propósito, essa igreja tem uma direção. E essa direção está alcançando o mundo. Quantas pessoas... Aqui é um grande celeiro. Aleluia. E todos aqueles que permaneceram fiéis, que honraram a vida dos pastores, que entenderam que existia uma bênção nessa unidade, todos eles estão aí servindo a Deus. Aqui e nesse mundo afora. Em outros países, aleluia, Bauru é conhecida como um grande celeiro. Glória a Deus. Assim como... Eu sempre falo ali na aula, quando eu dou ali na aula de vida de prosperidade na integração, eu sempre falo que existe uma bênção de prosperidade nessa igreja. É algo que já vem desde a sua fundação. Zezinho está aqui para poder dizer, é verdade ou não é, Zezinho?
Quantos exemplos e provas disso eu posso dizer? Eu também sou prova disso. Quantos milagres que Deus nos fez. Mas assim, entenda, meu irmão, não tem o seu coração no dinheiro, nos bens materiais. Tem o seu coração em servir, em estar aqui, em se firmar, em plantar as suas raízes profundas aqui. Porque pode ter certeza, meu irmão, que essa igreja, pela visão que Deus deu aos nossos pastores, é uma igreja generosa. É uma igreja que tem excelência. É uma igreja que preza pelo melhor. Assim como Deus é um Deus organizado. Deus é um Deus que Ele ama tudo aquilo, de dar o melhor. Ele é abundante no amor e em tudo nele. Essa igreja segue a mesma visão. Por isso, quando você está junto, meu irmão, é impossível, como a gente acabou de falar, é impossível você não receber dessa bênção na sua vida. Esteja ligado nessa igreja, como Jesus falou, sabe? Esteja ligado na videira, não seja um galho solto, meu irmão. Esteja conectado. Aleluia. Sabe, todos nós passamos por problemas, todos nós passamos por crises, todos nós algum dia ouvimos alguma coisa que nos entristeceu. Todos nós. Quantas situações que eu poderia ficar aqui compartilhando de problemas, de situações, de tristezas, às vezes até de decepções que eu tive, falando pessoalmente, tenho certeza que cada um poderia falar também. Mas espera aí, será que é isso que Deus tem para nós? É esses princípios que nós estamos lendo aqui na palavra? Ou é um princípio de nós ajudarmos os nossos irmãos, de nós estarmos conectados a Ele, de nós sermos um com Cristo? Aleluia, de nós perseverarmos. A Bíblia fala, glória a Deus, em Efésios. Abra comigo, Efésios capítulo 4, versículo 3. É importante nós abrirmos esse versículo. Efésios capítulo 4, versículo 3. Diz assim. Minha Bíblia colou aqui. 4:3 diz assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Aleluia. Nós temos que nos esforçar para preservar a unidade, meu irmão. E a paz de Deus, diligentemente, quer dizer, todos os dias, vigiando, todos os dias, guardando ela. Sabe, entendendo que muitas vezes as pessoas podem nos decepcionar, como eu falei, as pessoas podem às vezes falar alguma coisa que nos entristece, mas entenda, existe um amor de Deus para te consolar, existe um amor de Deus para te sustentar, existe um amor de Deus para que você possa perdoar. Porque assim como Ele nos perdoou, meu irmão, a Bíblia fala que nós, da mesma forma como fomos perdoados, nós temos que estender o perdão aos nossos irmãos, para que nós podemos andar e sermos, como eu falei, uma bênção para aqueles que estão ao nosso lado. Quantas pessoas, às vezes, e aqui não vou entrar no mérito de cada situação, mas tem algum probleminha, já sai da igreja e vai procurar outro ministério. Tem algum probleminha, já quer deixar a casa e arrumar outro marido, outra esposa, outro relacionamento. Já tem um probleminha, já quer sair do emprego e quer arrumar outro emprego, quer arrumar outra empresa, porque nada. Gente, você nunca vai chegar a lugar nenhum tendo esse tipo de pensamento, esse tipo de atitude. Por isso que quando eu falo do poder da unidade, é de você se permanecer firme, sabe? Guiado por Deus, não sendo levado por qualquer vento, por qualquer boato, por qualquer medo, por qualquer falação, por qualquer situação, meu irmão. Oh, aleluia, glória a Deus. Existe um propósito na sua vida. Existe um final na sua vida, e o final é um final de vitória, é um final de glória, é um final de você ser exaltado, de as pessoas verem em você a obra de Jesus completa na sua vida, a obra de Deus sendo realizada. Oh, aleluia!
coisas que já aconteceram, não fique, ai, como eu sou sofrido, ai, como eu já fui perseguido, ai, a minha infância, ai, a minha vida, ai, o problema, ai. Gente, entenda, por mais que você tenha passado por traumas no passado, por mais que você tenha passado por dificuldade, foi Deus que te levantou de todas elas, que te sustentou, que te deu a vitória. Então glorifique a Deus acima de todas essas questões. E se coloque como filho, se coloque como o herdeiro de Deus, um rei. Reine na posição que Jesus te colocou. É uma posição de honra. Aleluia, levante a cabeça. Nós não somos coitadinhos, nós não somos, sabe, nós temos uma grande obra para realizar. E todos os livramentos do que Deus nos fez lá atrás é para glorificar e honrar o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Porque todos passamos, como eu falei, problemas de saúde, que a gente pode ficar, eu tive esse problema, se for ver, não sei, pode ser que um dia volte, essa doença não tem cura. Não tem cura para a medicina, não tem cura para aquilo que está escrito nos livros médicos. Mas nesse livro aqui diz que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Oh, aleluia, por as suas pisaduras nós somos sarados. Essa palavra é uma palavra de vitória. É uma palavra de uma certeza de poder. Aleluia, isso não é simplesmente um médico falando, alguém no natural, nada, ninguém pode fazer por você aquilo que Deus já fez através da vida de Jesus, quando Ele morreu naquela cruz. A cruz representa a maldição que estava reservada a nós, que Ele pagou o preço, Ele foi feito maldito no madeiro, para que nós pudéssemos viver com Ele a vida eterna, aleluia, e hoje nós temos a garantia da salvação em Cristo Jesus. Aleluia. E a Bíblia fala que nós temos que viver pela fé. Aleluia. A fé traz à existência aquilo que não existe, como se já existisse. Meu irmão, declara o impossível da sua vida como se já existisse, como se já fosse uma realidade. Porque é. Aleluia, através daquilo que Jesus conquistou para você. Esteja unido, meus irmãos. Como Jesus falou, estejam unidos com Ele, para que eles vejam, para que o mundo veja Cristo em nós, para que o mundo veja o amor de Deus que se revelou na vida de Jesus. Deus nos ama, meu irmão. Deus não é um pai que está ali com um cajado na mão, querendo castigar, querendo punir, querendo afastar. Deus é um Deus de amor. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Ele não muda, meu irmão. Aleluia, Deus é bom. Aleluia, Deus é bom. Entenda, por mais que você tenha errado, por mais que você tenha se afastado, por mais que você tenha se desviado, Ele nunca desistiu de você. Ele sempre quis estar perto de você. Por isso, meu irmão, entenda, essa palavra é a palavra que precisa ser pregada para esse mundo. Esse mundo que as pessoas estão vivendo, o amor se esfriando, tantas notícias, muitas vezes que querem trazer tristeza ao coração, mas a palavra de Deus nunca mudou, a notícia que está nela nunca mudou, ela sempre foi feita com um propósito de nos sustentar e de revelar o amor de Deus, que foi mostrado na vida de Jesus. Olha para Jesus, meu irmão. Uma vida dedicada, uma vida que ninguém que chegou até Ele saiu sem receber aquilo que foi buscar. Até o último dia cumpriu o propósito, que aquilo que ele foi designado para ele. A Bíblia diz que ele cumpriu a vontade do Pai. Ele seguiu tudo aquilo que o Pai propôs para ele, para que nós pudéssemos enxergar Deus na vida de Jesus. Nós não vemos Jesus condenando ninguém, nós não vemos Jesus perseguindo ninguém, nós não vemos Jesus pregando a divisão de nenhum ministério. Nós não vemos Jesus falando contra a palavra de Deus. Nós não vemos Jesus deixando ninguém sair enfermo, porque simplesmente não falou da forma como ele esperava. Jesus alcançava a cada um de acordo com a sua fé, de acordo com a sua crença, porque a vontade do Pai é que todos sejam salvos, é de que todos sejam alcançados. Aleluia! Meu irmão,
unidos, juntos, no mesmo propósito, na mesma visão, se alegrando uns com os outros, com a vitória do seu irmão. Oh, aleluia, se alegrando com a promoção do seu irmão. Muitas vezes, quando você vê um irmão sendo colocado numa posição de honra, sendo feliz, genuinamente, sonda o seu coração, meu irmão. Limpa o seu coração de tudo aquilo que não provém da palavra de Deus. Entenda, quando nós fazemos isso, aleluia, nós estamos vivendo esse princípio da unidade. Esse princípio daquilo que Deus colocou. E isso vai ativar bênçãos na sua vida. Aleluia. Sabemos o quanto isso é importante todos os dias, para que nós podemos viver o melhor de Deus. Glória a Deus. Eu vou ler o último versículo. Abra comigo, Gálatas capítulo 2. O Ministério do Louvor, se quiser subir. Aleluia. Você fique de pé. Eu quero ler junto para a gente poder... Capítulo 2, versículo 19. Aleluia. Paulo escrevendo para a igreja de Gálatas. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aleluia. Paulo aqui diz muito claro que já não é ele mais que vive, mas Cristo vive nele. E nessa vida que Jesus deu para ele, ele pôde ser livre para viver a identidade de Cristo na sua vida, para que ele fosse identificado. Paulo é um exemplo de alguém que entendeu a importância de estar alinhado, de estar unido com Deus, de estar unido com a palavra, de seguir os propósitos, de avançar sobre esse mundo. E nós vemos a grande obra que Deus fez através dele. Aleluia, porque aqui a palavra diz muito claro que ele morreu para a lei e ele foi crucificado com Cristo. Tenha essa consciência, meu irmão. Quando o diabo quiser levantar algo contra você, alguma culpa, alguma aflição, seja algum medo, alguma ansiedade, entenda, você foi crucificado com Cristo, você morreu para todas essas situações, o diabo não pode te atingir, desde que você entenda e tome posse do poder e dessa palavra, que é tão preciosa, que é tão poderosa, e seja livre, meu irmão, livre para ter a identidade, para viver tudo aquilo que Deus preparou para você. Seja livre da opressão, seja livre das enfermidades, seja livre da miséria, seja livre de todas as más notícias, seja livre de toda a injustiça. Aleluia! Creia na justiça de Deus, creia no poder de Deus, creia, meu irmão, na liberdade que Deus preparou para você. Meu irmão, pega esses princípios que nós falamos hoje. Viva Cristo nessa igreja. Viva Cristo na sua casa. Viva Cristo no seu trabalho. Viva Cristo com seus vizinhos. Viva Cristo na rua. Viva Cristo no trânsito. Viva Cristo onde você estiver. Você é a luz que ilumina as trevas desse mundo. Porque a presença de Deus é ela que vai à sua frente. Eu não sei qual é o problema, meu irmão, mas eu sei que a palavra de Deus nos promete. Favor e graça acompanharão todos os que creem. Aleluia. Portas sendo abertas, situações sendo destravadas. Mas creia, alinha as suas palavras, alinha a sua mente, alinha toda a sua vida com aquilo que Deus colocou para você. Leia essa palavra, medite nela dia e noite e viva a plenitude daquilo que Deus reservou para você através dela. São grandes coisas que Deus preparou, meu irmão. Não, a Bíblia diz, Deus falando que Ele é que sabe os pensamentos que tem sobre vós. Aleluia, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que Ele desejou. Meu irmão, são pensamentos maiores que os seus. Nós somos feitos, criados para grandes coisas. Aleluia, Deus muitas vezes os nossos olhos não conseguem enxergar.
A nossa mente não consegue entender. Mas é isso que Deus tem preparado para você, meu irmão. É coisas grandes, seja em que área for. Mas entenda, quando acontecer, reconheça Deus. Glorifique Deus. Dê glória a Deus. Aleluia. Todos os dias, meu irmão. E entenda o poder de andar em unidade. Entenda o poder de estar unido dentro da sua igreja, dentro da sua casa. Entenda o poder de ser a resposta de Deus na vida dos seus irmãos, na vida dos seus líderes. Oh, aleluia, esteja integrado com a sua comunidade. Não seja só um observador, não seja só alguém, um espectador das coisas, mas seja um participante. Meu irmão, não seja um galho solto, mas esteja conectado na videira. Assim como um purê de batatas que a gente vai cozinhando, depois amassa e mistura, você já não sabe mais quem é um, quem é outro. Que sejamos nós dessa forma, todo misturado, conectado, para que o reino cresça. Toda a individualidade, todo o pensar individual, do querer, seja Deus em nós, seja o propósito em nós, seja a visão em nós. Aleluia. Como Paulo falou, já não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Meu irmão, não há algo, entenda, todas as nossas fraquezas, todo o nosso corpo corruptível, todas as nossas limitações, sendo deixada de lado, para que toda a glória de Deus, todo o poder de Jesus, toda a riqueza do Pai, esteja em nós, meu irmão, você vivendo a plenitude disso. Aleluia, Cristo vivendo, não ao seu lado, mas dentro de você, a sua identidade, conectado, misturado. Aleluia, como é bom nós termos essa convicção. Essa palavra é uma palavra que nós temos que todos os dias firmar como estacas na nossa vida, para que esse princípio não seja retirado de nós. Ande em unidade, meu irmão, ande em unidade, e você vai ver o poder de Deus se manifestar todos os dias na sua vida, assim como foi com Jesus, assim como foi com os discípulos, assim como foi para essa igreja. Meu irmão, quantos vieram antes de nós para que nós pudéssemos estar aqui hoje? E sem unidade não teria chegado até aqui. Nós estamos à volta de Jesus, nós estamos nos últimos tempos, é a nossa unidade que vai trazer crescimento para a nossa igreja. É a nossa unidade que vai nos capacitar para que nós possamos pregar a Cristo e levar salvação e poder salvar as pessoas, porque o inferno não foi feito para que as pessoas vão para lá, o inferno foi feito para o diabo e para os seus demônios. O nosso lugar é para o céu. Foi lá que Ele nos preparou. Nós somos criados para estarmos com Deus, em comunhão com Ele, todos os dias. O céu foi reservado para nós, a vida eterna, meu irmão. Por isso a morte não nos atormenta, a morte não nos traz medo. Aleluia, porque nós temos a certeza e a convicção para onde nós vamos. Aleluia, é uma grande glória que está reservada para nós. Mas nós não precisamos esperar esse dia. Nós sabemos que nós podemos viver o céu na terra, se nós entendermos essa visão aqui. Aleluia, feche seus olhos. Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa noite. Em nome de Jesus, que essa palavra possa alcançar os corações, Pai. E que primeiramente fale em mim. Oh, aleluia, assim como na meditação, Pai, eu pude receber, mas que ela também possa alcançar a vida dos nossos irmãos e todos aqueles que puderem assistir essa palavra, que essa palavra possa realmente, Pai, cumprir o seu propósito, que ela possa alcançar os corações e que as pessoas possam entender o princípio, oh aleluia, o poder que está reservado para quando nós andamos em unidade, quando nós falamos uma só palavra, quando nós temos um só pensamento, quando nós temos um só propósito. Quando nós servimos com excelência e amor aos nossos pastores, aos nossos líderes, quando nós somos uma bênção para os nossos patrões, para os nossos clientes, oh aleluia, quando nós somos uma bênção para os nossos cônjuges,
quando nós todos os dias, nós entendemos o falar as mesmas coisas, o pensar as mesmas coisas, o termos os mesmos pareceres. Oh, aleluia, eu oro, Pai, eu rogo a Ti, Senhor, para que essa palavra possa alcançar os corações e que nós possamos viver nelas todos os dias, para que a Tua bênção seja manifestada, assim como foi dito, aleluia, que o Senhor ordena a sua bênção quando os irmãos andam em união e quando a paz de Deus habita dentro de nós. Que nós possamos todos os dias confiar e declarar e viver essa palavra, Pai. Oh, Pai, nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.